Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Nessa moral, para esse careca que vos fala, quero tocar num ponto que você estava no Flamengo em 2014, e isso eu vou colocar como uma meia-culpa da minha profissão. Que eu acho que o vestiário é um local sagrado da profissão de vocês, que é diretor, técnico, gerente de futebol e técnico e jogadores. Eu quero saber a sua versão da história ali do Flamengo, que primeiramente o nome explode em relação ao Ney Franco, que é o Ney Franco que estava dando bronca nos jogadores, e depois é você que aparece ali naquele momento. Você pode contar a história toda, como que aconteceu e qual jogo que foi, pra deixar bem claro aqui pros amigos do Resenha? Tá, Tef, eu vou falar, não vou falar muito, não. Só pra deixar... porque eu já falei muito sobre isso, eu tô querendo... É um ponto bola que pra frente, mas eu acho importante falar... É um ponto marcante porque, assim, é uma meia-culpa da minha profissão, porque eu acho que você não tem que colocar um microfone numa bronca que tá acontecendo no vestiário. Antes de mais nada, eu penso o seguinte, a privacidade é um direito inalienável do ser humano. Claro. Esse é o primeiro ponto, né? Seja ele individual, seja ele posicionado dentro de uma pequena sociedade, que é o caso de uma equipe de futebol. Esse é o primeiro ponto. Talvez uma exceção para isso sejam pessoas que pedem para ter uma vida pública, que é completamente diferente daquelas que têm uma profissão que tem exposição pública. O político, ele pede para a população que a sua vida seja pública. Então, talvez este político seja uma pessoa que você possa buscar a invasão da privacidade. Exatamente, concordo com você. Esse é o primeiro ponto. O profissional de futebol, ele trabalha numa entidade que é privada, ele é um profissional contratado, que tem um contrato em vigência, que ele precisa ser cobrado pelos poderes do clube e pelas pessoas que o contrataram. Então, ok, a exposição dele é pública? Mas daí a dar o direito, né, das pessoas fazerem isso que eu vou citar em seguida, para mim não tem nada, na minha opinião, nada que justifique. E mesmo na profissão sua, existem pessoas que acreditam que isso vale a pena, outras pessoas acreditam que isso não é ético. Eu vou tomar porrada de alguns amiguinhos da imprensa. O que eu imprensa. sempre comento, né? Ética é a junção de você responder 3 perguntas muito simples. Posso, quero e devo. Né? Tem coisa que você pode, mas não quer. Tem coisa que você quer, mas não deve. Tem coisa que você deve, mas não pode. Né? Então, eu era executivo do Flamengo. O Flamengo estava perdendo de 3-0 para o Cruzeiro no último jogo, antes da parada da Copa do Mundo, em Uberlândia contra o Cruzeiro. Isso em 2014? 2014. Ano da Copa do Mundo no Brasil. Né? Eu recebi uma indicação da minha diretoria pelo WhatsApp e resolvi contornar essa situação em cima do calor do jogo, tendo uma conversa mais dura com o meu elenco, que é uma coisa absolutamente natural dentro de um vestiário. Comuniquei isso ao meu superior e comuniquei isso ao treinador. Que era o Ney Franco à época. Entendeu? E ambos aqueceram do que eu falaria. Porque a gente teria uma folga logo em seguida. A gente perderia o contato com o grupo de jogadores por 2 semanas. Porque a folga era de 45 dias, se não me engano. Parada para a Copa do Mundo. Parada para a Copa do Mundo. Era a segunda vez que o Brasil estava enfrentando isso. A gente teve em 2013 para a Copa das Confederações e em 2014 para a Copa do Mundo. Né? Então, quando eu comecei a fazer isso, uma repórter, junto com o seu câmera, pegou um microfone e jogou por cima da parede. E o microfone captou coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos, de uma conversa que durou 10 minutos. Então, era o começo. Né? Com 1 minuto e meio, os seguranças notaram isso e tiraram. E pior, isso foi transmitido ao vivo pela ESPN. E o tempo que foi transmitido ao vivo, falando que o Ney Franco que estava falando com os jogadores. Isso era ruim até pro Ney Franco também, né? Então, isso que eu falo, na minha visão, eu não vou ficar me metendo disso, eu estou dando o que eu penso sobre isso. Entendeu? Isso é ético? Não, eu não acho. Eu não acho. Sabe? Então,
Eu acho. Isso é uma situação que me prejudicou muito, e mais do que isso, né, TF? Às vezes, coloca em você uma tatuagem de que você é uma pessoa brava ou estourada, ou que não se relaciona bem, ou qualquer outra coisa com atletas por causa de um corte. Né? Exato. De um corte. E o detalhe que em relação a isso, como que foram os jogadores? Porque, no meu ponto de vista, alguns podem ter achado, lá, ele que deve ter mandado gravar pra parecer, né? Que tem jogador que pode agir de qualquer maneira. Houve isso dentro do elenco? Você não tem controle sobre isso, TF. Não dá pra saber. Primeiro porque você acaba de falar e todo mundo vai embora. Sim. Segundo, você não sabe qual seria a reação vazando a notícia ou não vazando a notícia. Entendeu? Então, quando você está falando com um grupo de 25 atletas, mais 20 e tantos membros da comissão técnica lá dentro, claro, vai ter pessoas que vão pensar de uma maneira, pensar de outra maneira, interpretar de outra. E é aquilo que eu te falo, todo mundo tem o direito de interpretar da maneira que queira. Você acha que aquilo ali te atrapalhou em relação à continuidade no Flamengo no final do ano? Cara. Ou não? Ali... Ficar conversando sobre o passado... Mas é um ponto assim, por quê? Deixa eu te explicar. Isso ficou muito marcado, tô te perguntando isso, assim, quando eu conversei com algumas pessoas que queriam te entrevistar, os flamenguistas falaram, poxa, ele fazia um trabalho legal, mas houve aquela situação... A torcida do Flamengo até me ama mais do que deveria amar por causa disso, porque acha que eu fiz isso, poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Entendeu? Isso que foi falado, fala assim, pô, a gente achou até injusto ele sair no final do ano, será que aquilo ali foi porque atrapalhou? Muitos flamenguistas chegaram a comentar isso comigo. Então... Essa é a visão que o flamenguista tem até hoje, que você saiu do clube por causa daquele ato e não foi. Eu não. Cara, qualquer coisa que se fale pode ser feita, é a narrativa. Sim. Eu posso contar essa história, o outro pode contar outro pode contar outro, cada um tem a sua visão. Que eu falo, e ainda mais, quanto mais o tempo passa... mais a gente maquia, você vai virar uma colcha de retalhos, né? Cada um lembra de uma coisa, junta com outra,